E aí, dê uma olhadinha naquele esqueminha que eu enviei sobre função de segundo grau ou função quadrática. Uma função é de segundo grau ou é quadrática quando ela tem essa característica aqui, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Um detalhe, o valor de a não pode ser zero, então a tem que ser diferente de zero. Uma função quadrática, ela tem algumas características. Vamos ver primeiro o gráfico. Como é que o gráfico pode ser? O gráfico pode ser de duas maneiras, concavidade para cima ou concavidade para baixo. Quem vai determinar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo é o valor de A. Então, se o meu A for positivo, ele é maior que zero, é positivo, a concavidade vai ser voltada para cima. Se meu A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Vejam que aqui tem duas carinhas, positivo, felicidade, então sorrindo, negativo, tristeza, então tristinho. As raízes. O que são raízes ou zeros da função? As raízes ou zeros da função nada mais são do que x' e x duas linhas quando a gente calcula a equação de segundo grau. Então, a gente tem três características que a gente tem que observar e ver com bastante cuidado. Se o meu delta der maior do que zero, significa que eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Se meu delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais e iguais. E quando meu delta é negativo, ele não possui raiz real. Então, quando ele é positivo, a minha parábola vai cortar o eixo x em dois pontos. Quando o delta é igual a zero, a parábola corta o eixo x em apenas um ponto. E quando o meu delta é menor que zero, a parábola não corta o eixo x. Então, nós temos ainda uma representação aqui de um gráfico. E nessa representação, o que deve ser levado em consideração aqui, ó, é o vértice da parábola. O que é esse vértice e como é que eu vou encontrar esse vértice? Eu vou encontrar o vértice através dessas duas formulazinhas, x do vértice e y do vértice. Eu preciso de um valor para x e eu preciso de um valor para y. Então, com essas duas formulazinhas, eu consigo encontrar o x do vértice. Vejam só, tocou em dois pontos. Então, esses dois pontos aqui vão ser x' e x duas linhas. E esse item onde corta o eixo y é o valor de c. Então, o valor de C vai estar aqui, onde a parábola vai passar pelo eixo Y. Então, vamos ver uma atividadezinha bem rapidinha aqui e ver o seguinte. Durante a execução de um projeto de física, um foguete de garrafa PET foi lançado do solo, de modo que a altura atingida por ele em relação ao solo pode ser calculada em função do tempo x, ele chama o tempo de x, pela expressão em que x é dado em segundos e f em metros. A altura máxima que esse foguete atingiu foi de aproximadamente. Vejam que aqui ele deu x do vértice e y do vértice. Ou seja, se esse foguete foi lançado, ele foi lançado assim. Então, ele atingiu uma altura máxima. Para saber essa altura máxima, eu preciso saber x do vértice e o y do vértice. Mas só tem um detalhe aqui, ó. Ele quer saber a altura máxima. Quem é a altura? A altura foi representada por F. A altura representada por F. Quem é que fica nesse lugar? Y. Então, nesse caso, como ele quer a altura máxima, eu não preciso calcular os dois itens. Eu vou apenas calcular o y do vértice. Mas, para isso, eu preciso de delta. B ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. Meu B é, cuidado a ordem aqui, ó. Ele veio lá no final A e aqui no início B. 4,6 ao quadrado menos 4 vezes A é menos 3 e C, vejam que não aparece C, então vezes 0. Delta é igual. 4,6 ao quadrado vai dar 21,16. Isso vezes 0 vai dar 0. Então, meu delta dá 21,16 e aí eu parto para cálculo do y do vértice. Menos delta sobre 4A. Y do vértice menos 21,16 sobre 4 vezes o meu A é menos 3. Então, eu tenho aqui y do vértice menos 21,16 sobre menos 12. Menos vezes menos vai dar positivo. Então, y do vértice, essa divisão vai dar exatamente 1,76 metros. Então, vejam, preste atenção, o que ele está
querendo no enunciado, porque eu posso usar apenas uma das fórmulas. Vamos para outra questão que diz o seguinte: uma pedra é atirada para cima e sua altura em metros é descrita pelo gráfico abaixo, que está em função do tempo, dado em segundos. Ele diz que a altura H, então a altura está representado aqui no eixo Y e o tempo está representado no eixo X. Qual foi o instante em que essa pedra atingiu uma altura máxima? Ele quer saber a altura máxima. A altura máxima está aqui, mas ele quer o quê? O instante em que isso aconteceu. Esse instante vai estar aqui, ó. Instante, tempo. Então, vai ser exatamente aqui. O que é que eu tenho aqui? Como é que eu vou saber isso aqui? O vértice, pelo vértice, passa o meu eixo de simetria. Então, esse eixo de simetria divide essa parábola em duas partes exatamente iguais. Se daqui até aqui vai ser 10, isso aqui vai ser apenas a metade. Então, o instante em que essa pedra atingiu aquela altura máxima que está nesse pontinho aqui, foi exatamente de 5 segundos. E uma última questão aqui, o gráfico a seguir é a representação de uma função de segundo grau. A função representada pelo gráfico acima tem duas raízes: reais negativas, reais iguais a zero, reais iguais, reais sendo uma positiva e outra negativa, reais positiva e negativa. O que são as raízes? As raízes vão ser onde o meu eixo X é cortado. Então, meu eixo X, neste gráfico aqui, foi cortado aqui e aqui. Então, são dois números diferentes. E como eu estou para o lado direito, são dois números positivos. Então, a minha alternativa é a alternativa E.